Quero falar agora sobre o Palmeiras, informação exclusiva. O Verdão está tentando contratar o técnico Mayron César, que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Cruzeiro em janeiro. Você vai lembrar, o Cruzeiro fez baita campanha e acabou batendo o São Paulo no Pacaembu lotado de torcedores do Tricolor. Mayron, que já havia feito sucesso antes no América Mineiro, quando teve propostas de Internacional e outros clubes do país. Mayron preferiu se mudar para o Cruzeiro em novembro do ano passado por um convite do Fred Cascardo, com quem ele já havia trabalhado no América e que já havia se tornado pouco antes o executivo de futebol da base do Cruzeiro. Pois hoje o Fred Cascardo é a principal esperança do Cruzeiro na manutenção do Mayron César, até porque a oferta do Palmeiras, do ponto de vista financeiro, é bem interessante. O Mayron chegaria ao Verdão para substituir o Lucas Andrade, que é técnico do Sub-20, mas se despede do Verdão para trabalhar na seleção brasileira da mesma categoria. O Palmeiras está atrás de um técnico para esse Sub-20 desde a virada do ano, porque já tinha informação de que o Lucas Andrade trocaria o Palmeiras pela seleção. O primeiro alvo tentado pelo Palmeiras foi Alan Barcelos, que preferiu permanecer no São Paulo depois da renovação do contrato com direito a aumento salarial. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, o cruzeirense ainda comemorando o título do Campeonato Mineiro, a vitória sobre o Atlético Mineiro, primeira vitória do Cruzeiro sobre um time da Série A. Nesta temporada de 2026 e de quebra veio o título do Campeonato Estadual e agora o pensamento é no Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro joga somente o Brasileirão agora até o início de abril, quando teremos a Copa Libertadores da América, o principal objetivo do Cruzeiro na temporada de 2026. Claro que o clima o melhor possível depois de ganhar o título em cima do Atlético Mineiro e o Cruzeiro agora pensando neste duelo diante do time do Flamengo. É o jogo de quarta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, hein? Estaremos lá no Maraca para contar todos os detalhes deste duelo, que tem arbitragem definida. Flávio Rodrigues de Souza, ele é de São Paulo, ele apita, e no VAR, Caio Max Augusto Vieira. O Flávio Rodrigues de Souza, em 2025, ele apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, 3-0, apitou aquele empate com o Atlético Mineiro, 0-0 pelo Brasileirão, apitou a vitória sobre o Bahia, o jogo lá em Salvador, vitória do Cruzeiro por 2-1, e ele também apitou o jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. O Cruzeiro fez 2-0 para cima do CRB. Foi essa a participação do Flávio Rodrigues de Souza. Em outros momentos até foi um árbitro bastante contestado. O Caio Max Augusto Vieira, que será o árbitro de vídeo, em 2025, ele, como árbitro de vídeo, esteve em Flamengo 0, Cruzeiro 0. De novo ele está em jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Foi aquele 0-0 no Maracanã. E também em Atlético 1, Cruzeiro 1, o jogo do Campeonato Brasileiro, que foi na Arena do Bairro Califórnia. E depois, já em novembro, ele foi VAR na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio por 1-0. E também foi VAR naquela derrota do Cruzeiro com o time totalmente reserva diante do Santos, lá na Vila Belmiro. E, além disso, foi a VAR 2 em Atlético 0, Cruzeiro 2, aquele jogo da Copa do Brasil na Arena, no bairro Califórnia. É a arbitragem, então, para o duelo de quarta-feira no Maracanã. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro vai comparecer, a turma ali do Rio de Janeiro, mesmo sendo uma quarta-feira, 9h30 da noite. A expectativa é de que muitos cruzeirenses compareçam e que o Cruzeiro possa iniciar de vez uma recuperação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o foco agora, como eu disse, é o Brasileirão, porque o Cruzeiro precisa se reabilitar, né? São 2 pontos apenas em 12 possíveis e o Cruzeiro, por isso, está na zona de rebaixamento. Até a estreia na Copa Libertadores, o Cruzeiro vai ter o Flamengo nesta quarta, o Vasco no final de semana, depois no outro meio de semana o Atlético Paranaense em Curitiba, no outro final de semana o Santos no Mineirão,
Aí tem uma data FIFA e o campeonato é retomado em abril. O Cruzeiro enfrenta o Vitória no dia 1º de abril. Essa data base ainda vai ser desmembrada pela CBF. Depois tem, no dia 5 de abril, data base, o São Paulo fora de casa. E aí, antes do Red Bull Bragantino, que é a data base de 12 de abril, tem a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lembrando que o sorteio será no dia 19 de março e vamos acompanhar todos os detalhes diretamente de Assunção. Estaremos lá, também a Tainara Amaral do Central da Toca, para a gente trazer todos os detalhes aí de qual grupo o Cruzeiro terá na Copa Libertadores de 2026. O pensamento agora é o Flamengo. O Cruzeiro se representou hoje e o clube informou 2 problemas de ordem médica. 2 baixas aí no Cruzeiro. Um titular, Lucas Romero, e um reserva, que vinha entrando bem, o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro informa que o volante Lucas Romero sofreu uma fratura na costela esquerda, proveniente de um trauma sofrido aos 36 minutos do primeiro tempo da final do Campeonato Mineiro, nesse domingo no Mineirão. Já o atacante Bruno Rodrigues foi diagnosticado com estiramento muscular na coxa direita em exames realizados nesta segunda-feira. Em ambos os casos, o tratamento indicado é conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O lance do Romero foi em que ele teve uma dividida ali e caiu. O jogador continuou normalmente, sangue ali quente, né? E reclamou de um incômodo hoje, passou por exame e veio essa fratura na costela. Tempo de recuperação, entre 3 e 4 semanas. Pode voltar um pouco antes, vai depender, claro, da evolução aí no dia a dia. Talvez até um pouquinho antes desse período de 3 semanas, mas a princípio 3 a 4 semanas. O Bruno Rodrigues, um estiramento considerado leve, 2 semanas aí aproximadamente para retorno aos gramados, dependendo também, pode retornar antes, já fazendo tratamento, e aí vamos ver o que o Tite vai fazer. O Cruzeiro se representou hoje, amanhã à tarde tem o último treinamento e depois a viagem para o Rio de Janeiro. Amanhã à tarde ele define o time que encara o Flamengo no Maracanã. Tá falado, pessoal? Gostei, assim, e acho que o torcedor do Cruzeiro ontem aceitou o Tite. Ontem foi essa virada. Porque desde a chegada do Tite ao Cruzeiro, ele tinha essa dificuldade de aceitar o treinador. Eu acho que com tudo que aconteceu na semana e também a conquista do título, já me adiantando com relação à enquete, o Tite merece um voto de confiança tanto pelo trabalho já realizado, quanto pela conquista que foi feita ontem, justamente tendo tempo para ir trabalhando e encontrando esse time durante esses 2 meses de início de temporada. Você não acha que deu trégua é mais cabível do que aceitou? Sabe por quê? Porque acho que é essa a palavra. Eu acho que ele ganhou uma trégua, porque o Cruzeiro está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Você tem uma sequência de 3, 4 jogos complicados, que se o Cruzeiro não performar, e gente, o desempenho ontem foi ruim de novo. Foi ruim. O Cruzeiro jogou mal. Mas é por isso que eu acho que é trégua. Se ele ficar 2, 3 jogos sem desempenhar e o Cruzeiro não pontuar como esperado, ele continua muito pressionado, cara. Eu senti essa trégua também, por conta de resultado, mas o desempenho... Cantaram o Letitê, né? Antes do jogo. Antes do e depois jogo. também. Mas o antes é mais emblemático. Claro. Eu acho que o meu termo de aceitação é muito no sentido de, tipo, pela sombra que saiu, que é essa do Jardim, eu acho que estava atrapalhando demais, porque o torcedor do Cruzeiro não virou a página, não tinha virado a página até o momento. E eu sinto que o Tite, mesmo o desempenho, acho que de ontem realmente não dá pra você fazer festa em cima do desempenho de ontem. Mas é uma final, e como você mesmo disse, Edu, tem a questão de final você não joga bem, né? Você ganha ela, principalmente quando é esse jogo, um jogo único. E eu acho que dentro desse contexto todo, eu sinto que o torcedor do Cruzeiro, com a conquista, com a forma como foi se desenrolando, eu acho que pra mim ainda é aceitação, mas aceito a opinião de vocês sobre trégua. Eu acho que 90% do torcedor do Cruzeiro tá nem aí com o desempenho. Ele tá comemorando o título. Ganhou do rival. Ele tá zoando o grupo da família, no trabalho, no ônibus, no carro, enfim. Ele tá curtindo a conquista, cara, o título mineiro. Mas a partir de... O jogo Cruzeiro-Flamengo é quarta. Quarta, 9h30. A partir de quarta-feira virou a página. Virou a página e volta a cobrança. A pressão Cruzeiro é time grande. E time grande vive sob pressão. A entrevista do Tite foi muito consciente. Sim. O Tite fala, não tô preocupado. Eu fico assustado com as críticas injustas, desrespeitosas. Agora, crítica construtiva, crítica pontual, ele tá mais que acostumado. O Pedro Lourenço e o Pedro Júnior estão se acostumando com isso. O Pedro, perguntado pelo Rubem Júnior depois do jogo, falou, você já se acostumou no futebol de trabalhar bem e não dar resultado? Falou, não, eu trabalho bem e dou resultado.
é que a cobrança, às vezes, ela é muito exagerada. Ela passa da conta. Exatamente. Então, cara, assim, eu acho que o Tite tá acostumado, a cobrança vai acontecer e vai continuar. E tava fora do tom também, né? Não, algumas sim. Acho que assim. Eu não vou dizer que é a maioria, mas algumas sim, estavam bem fora do tom. Concordo com o Tite, tinha algumas até desrespeitosas. Tem crítica do Tite que vem da seleção brasileira, não é crítica que começou com o Cruzeiro. Tem muita gente que bate muito no Tite por conta de seleção brasileira. E tem crítica que vem do Corinthians lá de 2008, por exemplo. 2008 até do 2005, pô, velho. Até do Flamengo, cara. Esse papo de retranqueiro, pra mim, não cabe mais. Não existe, não existe. Então, eu acho que ele ganha uma trégua. Ganha uma trégua até a página 2. E ele vai página por página. O próximo jogo é do Flamengo é a página 2. Depois vem pra página 3. É o jogo seguinte. Dali a pouco começa a Copa Libertadores. Vem uma pressão por conta da fase de grupos da Libertadores. Daqui a pouco tem um sorteio semana que vem pra saber quais serão os adversários do Cruzeiro na primeira fase. Pra mim é a trégua, cara. E pra mim isso já é muito. Trégua é ótimo, você ter um pouquinho de passo pra trabalhar, pra ajustar a equipe. O Cruzeiro tá precisando muito de ajustes, ainda que eu também concorde que essa escalação que começou o clássico e os jogos contra o Pouso Alegre esteja mais próximo da ideal. Mas chega um momento que a gente olha pro banco do Cruzeiro. Hoje eu não tô conseguindo enxergar no banco o cara que vai entrar e vai mudar o panorama de uma partida. Aí a gente tá falando de elenco. Tá sendo o Bruno Rodrigues agora, né? Mas mudar não tem mudado, né? Ele fez o gol lá contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro já tava melhor no jogo, enfim. Quero esperar também, mas o fato do Cruzeiro ter vencido e essa trégua ter aparecido, eu acho que pode fazer muito bem pro time. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.